Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, Rio Grande do Norte, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responda uma coisa: quais eram as brincadeiras que você costumava brincar quando criança? Você consegue aí elencar algumas dessas brincadeiras? A geração de hoje costuma, brincar muito mais com jogos eletrônicos, as brincadeiras em espaços mais fechados, decorrente aí de várias questões, de segurança e tudo mais. Mas é uma geração aí que costumava brincar muito mais em espaços abertos. Era uma geração que costumava brincar muito mais ao ar livre, com as brincadeiras diversas nesse ambiente aberto. Carrinhos de rolimã. Aonde eu morava, a gente costumava brincar de garrafão, pique, bandeira, queimada. E há uma outra geração que costumava ainda brincar, se aventurar nas caças a alguns animais, não por prender os animais, mas pelo prazer de fazer as armadilhas, de ver os animais caindo nessas armadilhas e depois soltando. Mas existem também aqueles, não crianças, as pessoas que realmente que caçam os animais. E quando você vê um animal preso em uma dessas armadilhas, a expressão desses animais é uma expressão de medo, que não conseguem sair, que se debatem naquele espaço fechado, ficam acuados, com medo. Mas muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos sentimos exatamente assim, como um animal que caiu em uma armadilha. Nos sentimos presos, acuados, com muito medo. Gostaria de ler com vocês nessa noite acerca de um salmo em que o salmista, ele viu seu povo assim também, preso, acuado, mas que também ele pôde experimentar, vivenciar um grande livramento da parte de Deus. Acompanha comigo a leitura do Salmo 124, que ele nos diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Esse é um salmo de Davi, é um salmo em que ele escreve o salmo pensando, num grande livramento que Deus deu ao seu povo, livramento dos inimigos que Deus concedeu ao seu povo. E aí ele vai dizer que esse povo precisa se alegrar, precisa celebrar, precisa apresentar aí ações de graça
pelo ato do Senhor, por aquilo que Deus havia feito, Deus havia realizado. Certamente foi uma das investidas dos filisteus contra Israel, quando os filisteus sacam aí as suas armas, né, as suas flechas, os seus dardos. Mas Deus vem e concede ao povo livramento. Ainda que o povo estivesse em desvantagem, ainda que o seu povo não estivesse tão preparado, estivesse numa posição muito mais vulnerável, o Senhor vem e confere ao povo livramento. E o povo consegue perceber claramente isso, que foi o Senhor e não outro que trouxe um livramento para Israel. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Talvez nós não estejamos nesse momento cercados por um inimigo externo, um país que se levanta, né, contra a nossa nação. Mas no dia a dia, nós nos sentimos muitas vezes assim, cercados por inimigos. O ano de 2020 vai ficar na história um ano marcado aí por momentos de muita adversidade, né? Nós não imaginávamos, né, que esse ano nós iríamos vivenciar aquilo que vivemos, né? Uma pandemia aí a nível mundial, né? Os países afetados, né, em decorrência dessa pandemia, né? Muitas pessoas enfrentando luto, muita dor, problemas na economia. Israel estava enfrentando também um momento de grande desolação pelo cerco, né, pela investida do inimigo. Era algo que se levantou contra a nação e fez a nação se sentir pequena e com medo. Ele começa o salmo com um brado. Ele olha para a situação, mas ele começa esse salmo dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Olha para a crise que nós estamos vivenciando. Mas o Senhor esteve conosco. Se ele não estivesse, o resultado seria desastroso, seria terrível. Mas ele começa dizendo: olha, o Senhor esteve conosco. O Senhor esteve ao nosso lado. Então, apesar da grave crise, né, que Israel estava vivenciando, um conflito aí de uma nação contra outra, uma nação poderosa que estava a cercar Israel, um inimigo mortal que se levanta contra aquela nação. Davi começa dizendo: se não for o Senhor, mas o Senhor esteve ao nosso lado. Nós estamos aqui hoje cantando esta vitória. Nós estamos aqui dizendo do livramento, porque Deus esteve ao nosso lado. Quando eu olho para o início desse salmo, eu percebo que Davi está dizendo: olha, nós não tínhamos poder, nós éramos impotentes, nós estávamos destinados ao fracasso e à derrota, mas o Senhor esteve ao nosso lado. Então ele apresenta a impotência humana e o poder de Deus. Davi era um homem de guerra, era um homem aí que
lutava e lutava bem. Mas apesar dele ser um homem de guerra, ele sabia que haviam situações, haviam lutas em que humanamente você não tinha condição de vencer. A luta armada que se apresentou diante dos olhos dele, aquela luta, era uma luta que ele sabia que pela força do seu exército, pelo seu conhecimento, ele não teria chance de vitória. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Quando ele olha para a situação que o povo vivenciou, ele tem essa certeza. As cartas que estavam sendo colocadas diante dele, diante do seu povo, não eram cartas favoráveis. Quando ele olha para aquilo que se apresentou diante do povo, ele tem a certeza. Nós não tínhamos como vencer. Não havia esperança de vencer essa luta que se levantou. Nós tivemos a vitória pelo agir sobrenatural de Deus. O inimigo teria conseguido nos engolir, nos tragar. Quando a sua ira se acendeu contra nós, o que eles tinham? Eles não podiam vencer pelas armas, pela habilidade. O exército que se apresentou diante dele tinha condições melhores, mais favoráveis. Mas eles tinham uma bandeira. Eles tinham um general. Eles tinham o Senhor ao seu lado. Então, Davi sabia que ele não teria chances de vencer, que o povo não teria chances de vencer. Mas o Senhor esteve ao lado do seu povo. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Eu já contei para vocês da minha experiência, né? Pequena, na praia, que eu quase me afoguei, né? No raso. Mas a onda veio, cobriu minha cabeça e a sensação foi terrível. Quem é marinheiro ou pescador, certamente ao ler isso aqui vai ter uma impressão diferente das águas que batem no barco, das águas que tentam fazer o barco naufragar, das águas que cobrem você, que passam por você, tentando tragar a sua vida. A
força do mar é algo impressionante. O salmista vai dizer, olha, eles teriam passado sobre as nossas vidas, eles teriam coberto, eles teriam nos aniquilado. Mas o Senhor esteve ao nosso lado. O Senhor, ele se levantou como um defensor diante do inimigo, do opressor, do inimigo que se levanta para afrontar, do inimigo que se levanta para mostrar que tem poder. Ele vai dizer, olha, bendito seja o Senhor. Não foi o meu braço, não foram as armas, não foram os soldados treinados, foi o Senhor, porque aprouve a Ele não nos dar por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Lembra do animalzinho preso numa armadilha? Quando ele se sente acuado, ferido, machucado, quando ele sabe que não tem como sair daquela situação, quando ele se sente preso, sem conseguir ver uma direção, uma luz, uma solução, o laço quebrou, sem que ele fizesse isso. Ele escapou, sem fazer nada. Ele escapou daquela situação que ele vivia, que ele estava vivendo. Sem que ele fosse o autor da fuga, do resgate. Simplesmente o laço se quebra e ele se vê livre. E ele se vê livre. E aí ele vai dizer, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele encerra esse salmo com um convite. Ele está dizendo para o seu povo, ele está dizendo para a sua alma que o socorro está no Senhor. E por estar no Senhor, ele pode descansar. Ele pode ficar tranquilo. Eu não sou mais prisioneiro. Eu não estou mais preso, porque Deus veio ao meu socorro e me libertou. E me salvou. Em quem você tem confiado? Em quem você tem esperado? As pessoas, por melhores que elas sejam, os amigos, por mais que gostem de nós, nem sempre vão poder nos socorrer. Nem sempre vão estender o braço e muitas vezes, estendendo o braço, não haverá força suficiente para nos colocar em pé. Davi vivenciou uma situação com o seu povo e percebe
que o socorro dele não pode estar nos outros, nos soldados, no poder do seu exército, nem na sua própria competência. Ele encerra esse salmo dizendo que o socorro dele está tão somente, unicamente, no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, ou seja, aquele que tem todo o poder. É um convite a confiar e a descansar naquele que tem todo o poder. Precisamos confiar no Senhor. Na hora da enfermidade, do desemprego, das situações que escapam das nossas mãos, precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Confiar sabendo que o nosso socorro está no seu nome. Se não for o Senhor, mas Ele tem estado ao nosso lado. Mesmo que você não consiga perceber, não é? Às vezes, quando você está acuado, você está dentro da armadilha, quando você está preso, você não consegue ver outra coisa, não consegue perceber quem se aproxima para livrar você. Mas o fato de você não perceber não quer dizer que Ele não esteja ao seu lado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ouça, o Senhor está ao seu lado. Ele está com você nesta hora. Talvez você pense, eu queria tanto que fulano estivesse comigo aqui. Eu queria tanto estar ouvindo isso de fulano. O Senhor está ao seu lado. E o braço dele é poderoso para proteger você, para te arrancar das garras do inimigo, para quebrar laço, quebrar arco, quebrar as flechas e fazer você andar protegido ao lado daquele que é Criador do céu e da terra, o seu socorro bem presente nesta hora. Deus abençoe sua vida, que Ele fortaleça você. Olha para a sua história, olha para o passado, veja aí a companhia do Senhor que esteve ao seu lado. Olhe para a sua situação agora e creia que o Deus que foi com este povo no passado é o Deus que está sendo com você nesta hora. Se não for ao Senhor, mas foi Ele. Ele esteve ao nosso lado e estará até que estejamos todos reunidos com Ele na eternidade. O Senhor está ao nosso lado, confie nisso. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.